Números capítulo 14. Então toda a congregação levantou sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este povo. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram, que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo, como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: Porquanto o Senhor não podia por este povo, na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoastes a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, então verão a terra de que seus pais e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima,
os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo, Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que transgredes o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até a Horma. Números capítulo 15. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocaustos ou sacrifício para cumprir o voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos, trará 1/10 de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho, para libação, prepararás a 4ª parte de um hin para holocausto, ou para sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou para sacrifício, para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, o estrangeiro que entre vós peregrina. Por estatuto perpétuo, nas vossas gerações, como vós assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quando o Senhor vos tem mandado, por intermédio de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e libação conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi por ignorância, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa da sua ignorância. Será, pois, que perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por ignorância sobreveio a todo o povo, e se alguma alma pecar por ignorância para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela pessoa que pecou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que pecar por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram. E correu e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de que todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, pelos quais andai vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Números capítulo 16. E Coré, filho de Jazir, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós, incensários, Coré e todo o seu grupo. Repondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai,
incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filho de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouve agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste de uma terra que emana leite e mel, nem nos destes campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse: nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada um com o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: o Deus dos espíritos de toda esta carne, pecará um só homem e indignar-te-á tu contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrerem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas
para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são. E serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o meu vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz espiar por eles. Grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele, e fez espiar pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga.